Olá, o grupo é composto por mim, Eduarda, pela Letícia Musselin e pela Luíse, e nós iremos falar um pouco sobre os italianos. Então, como os italianos vieram para o Brasil e para o Rio Grande do Sul? No Brasil, havia uma demanda crescente de mão de obra barata depois do fim do tráfico de escravos e da abolição da escravatura. Juntando esse cenário com a vontade dos italianos de buscar uma melhor qualidade de vida, se iniciou um processo de imigração subvencionada para o Brasil. A grande maioria dos imigrantes italianos deixaram a Itália para fugir da crise econômica e social pelo qual muitos países europeus estavam passando. No caso específico da Itália, a população, principalmente a rural, tinha dificuldade para sobreviver depois de tantos anos de luta pela unificação do país. Entre 1870 e 1872, o governo imperial decidiu povoar as áreas da província de São Pedro, aqui no Rio Grande do Sul, com o objetivo de ocupar lugares vazios do território e de intensificar a produção de alimentos para abastecer as cidades. Eles escolheram a Serra Gaúcha, em decorrência da sua localização, por ser mais próxima à capital. Então, em 1874, eles demarcaram as colônias de Conde Edu, onde hoje é Garibaldi, e de Dona Isabel, onde hoje é Bento Gonçalves. Foram nessas regiões que os imigrantes italianos iniciaram o cultivo da uva e produção de vinhos. Os italianos compõem uma minoria e sofrem discriminação? Então, os italianos não compõem uma minoria e não sofreram ou sofrem discriminação, mas eles já sofreram certo preconceito quando chegaram no Brasil e tiveram que se adaptar ao ambiente. Depois de eles trabalharem muito e vencerem tudo o que eles queriam, eles reproduziram o preconceito contra os negros, tal atitude que eles adquiriram da elite branca do país. Os italianos se distinguem culturalmente por fatores como a língua, a música, a culinária e a religião. O italiano tem sua origem no latim, língua oficial do Império Romano. Mas existem vários dialetos na Itália, como o sardo, o napolitano e o toscano. Os italianos têm uma rica tradição musical. Foi um dos principais berços da ópera, destacando compositores como Rossini, Puccini e Verdi. Na culinária, os pratos típicos são nhoque, ravioli, capelletti, cannelloni, lasanha, pizza, molhos de tomate, galeto e polenta. Os italianos são maioritariamente católicos. As igrejas são encontradas em grande quantidade nas cidades. Algumas das heranças deixadas pelos italianos no Brasil foram o enraizamento do catolicismo, o idioma italiano, o uso do tchau, o sotaque que se manifesta em algumas cidades, diversas receitas italianas, a introdução de novas técnicas agrícolas e a criação do time Palestra Itália em 1914, que teve como objetivo unificar os imigrantes italianos que viviam em São Paulo. Com a Segunda Guerra Mundial, o time foi obrigado a mudar seu nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras, isso por imposição da ditadura Vargas, após declarar guerra contra a Itália, sendo criminalizado no Brasil qualquer manifestação cultural italiana. Como os italianos se articularam no mercado produtivo e na sociedade de classes quando chegaram e como estão hoje. Um dos motivos pelos quais os italianos vieram ao Brasil era porque havia interesse em estabelecer um sistema produtivo baseado no minifúndio, com a força de trabalho livre e proprietária das terras, que pudesse abastecer o mercado interno com produtos agropecuários. Depois de alguns anos, os imigrantes fundaram diversas cidades e incrementaram a produção rural, tornando a zona colonial italiana economicamente a segunda mais importante do estado já no início do século XX. Enquanto isso, adaptavam suas tradições ao novo ambiente, e nas cidades a economia se diversificava. Surgiam empresas de grande porte, transformando a aparência das antigas vilas e também as relações sociais e empregatícias. Surgindo uma elite que promovia uma cultura erudita, fundava associações e clubes e vivia em ambientes sofisticados, sustentada por uma massa de proletários marginalizados, muitos deles oriundos do campo. Os italianos deixaram sua marca, não se limitando às antigas colônias. Eles se espalharam por todo o território, influíram decisivamente na economia, na política, na sociedade, na arte e na cultura. Fundaram jornais, teatros, cinemas, museus, clubes esportivos e recreativos, associações empresariais e beneficentes,
lendários, muitos em funcionamento até hoje. Desde as primeiras festas da uva, a cultura italiana se tornou matéria de discurso político e fonte de renda, como turismo e entretenimento. Hoje no Brasil se tem mais ou menos 25 milhões de descendentes italianos, o que seriam 12% da população. E no Rio Grande do Sul são 3 milhões de descendentes, o que representa 27% da população. Podem ser citados como representações culturais dos italianos aqui no Vale do Taquari a música, danças, festividades, produção de alguns alimentos como nhoque, capelete, melado, brincadeiras, religião, cultivo de uva para fazer o vinho, entre outros. Aqui temos as referências usadas para a elaboração do trabalho. Grazie!